A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Fabrício, este é o seu canal da Escola Bíblica Dominical e também de assuntos relacionados à teologia, como eu tenho lá um assunto, o que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Então fique ligado, você que não inscreveu no canal, inscreva-se aí no canal, tem um botãozinho aí, inscrever-se, vai lá, inscreva-se para que mais e mais pessoas possam aprender da palavra de Deus nesses tempos difíceis de pandemia, nesses tempos complicados que a escola dominical nos proporciona de aprender a palavra de Deus. Este é o canal de estudo que você aprende a lição. Semana passada, meus amados, nós falamos sobre os dons de revelação e nós temos apenas um resumo, tá bom? Nós falamos sobre a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. A palavra de sabedoria é quando Deus nos capacita para que nós tomamos aquelas decisões difíceis que nós não temos condições de tomar. E a palavra de sabedoria é quando algo está oculto e Deus nos revela. Não são coisas, tá, mirabolantes. E o discernimento de espíritos, para que Deus dê esse discernimento, para que você não possa ser enganado, e tudo tem que ser baseado nas sagradas escrituras, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar dons de poder, tá bom? Na aula passada eu fiz a classificação dos dons, que é na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Tem uma pequena tabelinha lá que você pode analisar muito bem. É separado dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. O dom de poder que nós vamos estudar hoje nós vamos estudar o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. E você que não viu, como nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, eu tenho um assunto lá, o que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Eu postei lá, é um assunto relevante. Será que o que nos dias de angústia que nós estamos vivendo, será que Deus me perdoou? Muitas pessoas têm essa dúvida. Tá bom? Será que Deus me perdoa? Deus não me perdoa? O que é realmente esse pecado imperdoável que eu cometo contra o Espírito Santo, quando eu peco contra o Espírito Santo? Tá bom? Vamos entrar na nossa lição. Vamos entrar na nossa lição. O nosso texto áureo vai nos dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a nossa verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam, tá? São situações que demandam ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe, você deu uma... Vamos ler aqui, que é bem pequeno. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um
como quer. Porque tem várias pessoas que pensam, tem vários dons, então tem vários espíritos. Não, é um só espírito, como diz as Sagradas Escrituras. E o nosso objetivo geral, nós vamos examinar os dons de poder, como já disse, que é o dom da fé, dom de curar e operação de milagres, tá bom? O nosso objetivo geral, definir o que significa o dom da fé, evidenciar biblicamente os dons de curar e discorrer a respeito do dom de maravilhas. Aqui mais um erro de digitação, né, irmão? Discorrer é com I, não é com E, tá bom? Vamos lá, entrar na nossa lição propriamente dita, na nossa introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Na verdade, Jesus utilizou muitas das vezes das curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século, acompanhe comigo, tá bom, irmãos? Também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder, ou seja, sobravam, excediam, eles tinham esse dom de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso de alguns fazem das dádivas divinas? O escritor, ele não respondeu, mas o que acontece hoje em dia, meus amados? Por que nós não vemos tanto as manifestações dos dons? E nos tempos passados, mas antigamente tinha dons de curar, mas antigamente era com mais frequência, não é verdade? Não era assim que funcionava? O que acontece? Muitas das vezes, hoje, não está tendo uma palavra importante, que é a comunhão. É a comunhão. Muitos anos atrás, as pessoas tinham muitas das vezes comunhão, muitas das vezes oravam. E essa comunhão, nos dias de hoje, ela se perdeu mais, ela não acabou. Os milagres acontecem, com certeza. Nós, só de estarmos vivos, livramentos que Deus nos dá, mas por que não acontece como antes? É por causa da comunhão, a sua comunhão com Deus. Quando você está em contato com Deus, quando você pensa das coisas de Deus, automaticamente milagres acontecem. Dons são operados na vida do crente, tá bom? O dom da fé. O que significa fé? Meus amados, fé, conforme na carta aos Hebreus, fé é o firme fundamento, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É a nossa confiança em Deus, é a nossa dependência em Deus. A carta aos Hebreus, ela define o que é essa fé, mas o que é essa fé como dom? Qual o significado da fé como dom? A fé é algo que nós esperamos e que nós não vemos, mas que irá acontecer. É a prova das coisas que não se veem, mas irá acontecer. Tá bom? E é a nossa confiança, essa fé que nós temos é a nossa confiança, é a nossa dependência em Deus, é que nos mostra, é que vai nos mostrar o que nós precisamos realmente de Deus. Mas essa fé como dom, como que ela funciona? Ela é distinta, tá?
distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, e ela é distinta da nossa fé salvífica, ou seja, perdão, ela é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Por exemplo, a fé salvífica, e também ela distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Por que, meus amados? A fé salvífica, aquela proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé é que nos leva a receber a Cristo como Salvador. Tá? E a fé, como diz em Gálatas, como fruto, é uma fé que também é um sinônimo como fidelidade, que é só o crente que tem. Ou seja, você ser fiel a Cristo. E isso é com o passar do tempo. Mas qual o significado desse dom da fé? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja, tá? Fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para que o crente realize coisas que transcendem a vida natural. Vamos colocar um exemplo desse dom da fé que está no subtópico de número 3. Exemplo de dom da fé foi quando Moisés ele estava atravessando ali o Mar Vermelho, e Moisés disse: não temais, estais quietos e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Ou seja, Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes que o fato acontecer, antes de o fato acontecesse, tá? Esta é uma boa amostra bíblica do exercício desse dom da fé. E um outro detalhe, o dom da fé é diferente da operação de milagres. Muitas das vezes há uma similaridade, tá? Há uma igualdade desses dons de operar, tá? É difícil muitas das vezes de separar, mas basicamente qual é a diferença? É que a operação de milagres ocorre instantâneo, porque os seus alunos eles podem perguntar: irmão Fabrício, qual a diferença de o dom da fé e o dom de operação de maravilhas? Tá? Então, o dom da fé ele ocorre de uma forma, não é de uma forma instantânea, perdão. A operação de milagres ocorre de uma forma instantânea. Já o dom da fé não é uma operação instantânea, tá bom? Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é quando Noé agiu, tá? Ele agiu em fé com relação ao dilúvio. Não está na revista, mas você anote aí. Noé teve fé, Noé agiu o dom da fé que acontecesse. Ele construiu aquela arca, ele teve esse dom para a construção da arca, para que ele quando viesse o dilúvio. E olha o livramento, o milagre que Deus fez na vida de Noé, tá? Vamos para o nosso tópico agora de número 2, dons de curar. O que são dons de curar? O que são dons de curar? Você sabe, meus amados? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer enfermidade. Por isso está no plural. Por que, meus amados? Dons de curar. Porque existem várias enfermidades, não é verdade? Tem pessoas que têm dom de curar um determinado, uma doença específica, outros têm um dom, né, de curar, vamos citar exemplo, dom de coluna, outro dom de curar
enfermo que está em hospitais, dependendo numa situação muito grave, uma doença muito grave. Então, Deus vai utilizar você no dons de curar, muitas das vezes, não em todas as doenças. Outras pessoas vai agir em várias doenças, então ele vai agir como ele quer, não tem como definir, ninguém pode afirmar, esse tem dons de curar qualquer doença, mas outros vão ter dons de curar uma doença específica, tá bom? Então, meus amados, continuando aqui, no Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor Sara, tá? Então, a igreja, a concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. Nós devemos curar tanto salvo quanto também ao não salvo. Mas nós temos que orar para qualquer pessoa, tá? O nosso subtópico de número 2, a redenção e as curas. Vamos lá. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz no Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. O que o escritor quer dizer com isso? Enquanto não recebermos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Meus amados, o coronavírus pega o crente, doenças afetam o crente. No Antigo Testamento, pessoas que seguiam na fé também, que seguiam a Deus fielmente, ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e de Jacó, morriam também de doenças, tá bom? Então, a doença, ela alcança tanto salvo como não salvo, porque as pessoas têm em mente que, ele é crente e está doente? Infelizmente, é assim que é pensado no nosso meio. Crente não pode ter doença. Pode sim, meus amados. Crente pega coronavírus, crente fica com dor de coluna, crente fica com dor de ouvido, crente fica internado em hospital, crente fica em fila de espera esperando atendimento. É como se fosse uma pessoa também qualquer, tá? É uma pessoa qualquer, entendeu? Tem muitas pessoas que faz do crente que ele não pode pegar nada, que ele não pode nem pegar uma gripe. Então, várias pessoas já morreram. O que nos diferencia da pessoa que segue a Cristo, que segue a Deus fielmente, o que é? Que nós temos a nossa fé, que Deus pode nos curar de qualquer doença. Tá bom? HIV, dor de coluna, de qualquer doença. Deus, ele faz o que ele quer. Câncer, mas infelizmente ele também leva crente com doenças. E essa pessoa que Deus leva, Deus sabe, Deus conhece. Então essa pessoa está com Cristo, está numa morada com Cristo, tá bom, meus amados? A morte muitas das vezes causa dor, mas é uma separação. É uma separação, tá? A necessidade desses dons. Subtópico de número 3. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente. O ser humano pensa que pode superar Deus. Nós temos visto vários experimentos, tem gente, principalmente pessoas, que trabalham nessa área, que se acham
que se acham superior, que pode curar qualquer coisa, se acha o tal, não é verdade? Meus amados, quanto aos dons de curas, elas são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Essas pessoas que acham que elas podem resolver através da sabedoria humana, elas estão enganadas. Vários milagres acontecem em leitos de hospitais e médicos, pessoas, a equipe toda não sabe explicar como que isso aconteceu. São milagres que Deus opera, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo ele realiza no nosso meio. Ele realiza, sim, hoje existem milagres. Ah, meu irmão Fabrício, como que eu vou ter esse dom? Busque a Deus, ore, peça a Deus, tá bom? Tenha, como eu disse na introdução, essa comunhão. Irmão Fabrício, mas como que eu tenho essa comunhão? Ore, jejue, leia a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu espero estar sanando dúvidas com você. Eu espero estar ajudando nessa sua caminhada. Você que tem dúvidas, pode colocar aí nos comentários que eu te responderei com maior prazer, com maior alegria. Vamos para dons de maravilhas. É o nosso tópico de número 3. Dons de maravilhas. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Vamos lá. Vamos citar exemplos bíblicos. Com exemplo, nós aprendemos melhor. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Você pode ver em Mateus 8:23. O nosso Senhor Jesus, ele atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada em sua glória. São operações de maravilhas, meus amados. Outro exemplo é a ressurreição da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo. Olha o termo, operação de maravilhas. Olha essa operação de maravilhas sobre a natureza criada por Deus, ressurreição. É algo, meus amados, são maravilhas que Deus opera ou não, não é verdade? E nós temos também a ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias. Olha que operação, esse dom de maravilhas. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. E o maior, esse dom de maravilhas que Jesus operou, ele venceu a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele usou esse poder para ressuscitar pessoas, mas ele ressuscitou. Olha o poder que Cristo tem. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que ressuscita, um Deus que cura, um Deus que salva. Então você que está nos assistindo, agarre a esse Deus. Não faça parte do mundo aonde que há engano, aonde que as pessoas não acreditam nesses dons. Quando há esses dons, há dúvidas. Ah, não foi Deus, foi o homem que curou, foi a medicina, como nós vimos no subtópico anterior. Então, meus amados, Deus opera nos nossos dias. Deus é Deus de fazer qualquer coisa e nós não temos que analisar, nós não temos que, no sentido de analisar, de duvidar dessas coisas, porque nem a medicina consegue explicar.
Subtópico de número 3, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Meus amados, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai buscando os dons de nosso coração para curar os doentes. Vocês, com certeza, vocês já viram, vocês já analisaram o que é essa palavra decretar. Olha só, decretar, tá? Determinar ou exigir a cura dos enfermos. Aqui eu quero traçar um ponto para você bastante importante. Quando você vai orar para o enfermo, muitas pessoas falam assim: eu decreto que ele seja curado, eu determino, eu não aceito, eu exijo. Você, infelizmente, ocorre na prática. Na prática, nós vemos, eu decreto, eu exijo. Não, você não pode falar assim. Quem é você para dizer isso? Como diz a palavra de Deus, como diz a nossa lição, quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Por isso é importante a escola bíblica dominical. Quando você ouvir essas palavras, alguém orando, eu determino, eu decreto, eu exijo. Quando a pessoa acabar de orar, chame essa pessoa no canto. Não, quando você orar, você vai dizer assim, aprenda conforme as Escrituras. Mas, irmão Fabrício, o que você está dizendo é algo que eu vejo há 20 anos, há 10 anos. Mas não pode ser assim, meus amados. Não pode. Biblicamente não é assim. Quando for orar, leia: Senhor Jesus, aqui está fulano de tal. Só o Senhor pode tirar essa pessoa dessa situação. Então cumpra o seu propósito na vida dessa pessoa. Se for para curar, cure, Deus. Oh Deus, o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus de cura. Então, Senhor Jesus, cumpra o propósito nessa pessoa, porque nós sabemos que o Senhor tem uma obra para cada pessoa aqui na terra, e o Senhor Jesus, faça a sua vontade, faça o seu querer na vida desta pessoa, porque só Deus pode tirar essa pessoa do leito. Só Deus pode curar essa doença. Então, quando você orar, você ore dessa forma: Senhor Deus, só o Senhor pode tirar essa pessoa dessa situação. Só o Senhor é Deus para que cumpra o propósito na vida desta pessoa, cumpra o propósito. Tá? Então você não pode orar dizendo: agora, Senhor Jesus, eu cheguei, eu decreto, eu não exijo essa doença. Eu já vi, né, pessoas orarem assim: eu não, eu exijo que essa doença saia. Eu não aceito, outra palavra que não está aqui, eu não aceito essa doença na vida dessa pessoa. Você não aceita? Então, ore, tenha uma oração consciente, tenha uma oração bíblica, tá? Para que Deus opere na vida dessa pessoa, porque você vai orar, eu determino, vai acontecer, coitada, a pessoa vai ficar lá doente ainda. Então, quando orar, você fala:
Deus, só o Senhor pode nos livrar. Deus, só o Senhor pode nos sarar. Deus, então, Senhor, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus dos milagres. Faça o propósito, faça o querer na vida dessa pessoa. Acabou, meus amados. Deus vai agir, Deus sabe a sua intenção na hora que você orou para que essa pessoa possa ser curado ou curada, tá bom? Continuando, logo abaixo aqui vai nos dizer: o crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente o enfermo for curado, um ídolo na igreja. Tá? Por quê? A pessoa é curada e aquela fala assim: nossa, aquele ali é o cara. Nossa, aquele ali, quando ele impõe as mãos, ele cura realmente. Aquele ali, nossa, ou seja, tira o mérito de Deus, passa o mérito pro homem. Não vou falar nem crente, passa o mérito pro homem, tá? Pode ser chamado, ele é crente sim, porque se ele orou sabiamente, com certeza ele é crente. Mas as pessoas, infelizmente, têm uma visão distorcida. Não a pessoa que orou, porque ele fez a parte dele com fidelidade, mas as pessoas julgam assim. E o cuidado dele, depois de ele não ser crente, é ele se achar o cara. É nesse sentido, tá bom? Que ele que foi que curou. Ele esquece tanto de Deus que ele acaba pensando que ele realizou a cura. E não é assim. Continuando aqui, acima. Nem podemos imaginar por que aconteceu o milagre aquela vez. Sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Por quê, meus amados? Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Placas, faixas, conforme for. Venha que hoje você vai receber curas milagrosas. Venha que hoje você vai receber cura para suas doenças. Entre outras coisas. Será que você marcou um horário que Deus vai operar a hora que você quer que Deus opere? Não. Então, você que quer fazer uma placa assim, venha para ouvir a palavra de Deus, venha para que a sua vida seja mudada a partir do Evangelho. Agora, você marcar dons de cura, você marcar dons de determinadas coisas, dom de cura, operação de maravilhas, meus amados, quem é você para marcar alguma coisa? Quem é você para poder curar? Você não é nada. Mas, irmão Fabrício, o que mais temos hoje na nossa igreja é isso. São faixas, são banner. Infelizmente é assim. Me desculpe eu estar desconstruindo algo que você tem visto, que você tem aprendido há 10, 20, 30 anos. Mas é bom, por causa disso que eu gosto da escola bíblica dominical, por causa disso que você que pensa assim, leia a palavra de Deus, tá? Não fique apenas ouvindo, não aceite tudo que acontece na igreja. Está de acordo com a palavra? Aí sim eu aceito. Tá bom, meus amados? Fique atento, como nós aprendemos na aula passada, o discernimento de espíritos. Analise se tudo vem de Deus. Analise o que as pessoas colocam, faixas, marcando horários, havendo dons de curar.
Então, são situações que você tem que prestar atenção para que não caia em armadilhas, não caia, como nós dizemos, os pentecostais, no laço, tá? E a nossa conclusão, meus amados, a nossa conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar, vou até marcar aqui, dons da fé, dom de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dávidas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade, porque tem pessoas que têm o dom de pregar, muitas pessoas têm dom de curar e usam para ganhar dinheiro, infelizmente. E meus amados, apenas relembrando, o dom da fé e operação de maravilhas. O dom da fé tem algo de semelhante ao dom de operação de milagres, mas esses dons se distinguem pelo fato de o dom de fé, tá? Ele operar sem que às vezes seja visto seu efeito instantâneo, enquanto o dom de operação de milagres ele tem o seu efeito imediato. Essa basicamente se distingue, tá? Enquanto o dom de operação de maravilhas tem ação instantânea, o dom da fé ele opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo tão espetacular, conforme diz, tá? Isso aí está nos domínios do Espírito, tá? No livro da CPD. Então, meus amados, eu espero que você tenha compreendido essa diferença, o que é o dom da fé, o que é o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, que você entendeu realmente esses 3 dons. Dúvidas, coloque nos comentários e que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Amém.